Hoje é dia de matéria nova. Nós vamos falar um pouco sobre a educação física no Brasil. Eu falei muito até agora sobre o corpo e as práticas corporais em outros períodos da história. E aí chega um momento que essas representações, essas formas de pensar o corpo, pensar as práticas corporais, elas chegam aqui no Brasil, né? E aí começa a se estruturar uma educação física aqui no Brasil, né? E isso tem data específica, isso tem acontecido. Só um minuto, pessoal, deixa eu colocar o telefone aqui no silencioso, porque... Pronto. Isso tem data, tem fatos históricos associados, então tem como a gente olhar para trás e compreender como é que a educação física chegou aqui, né? Qual que é a utilidade de nós pensarmos, de nós estudarmos aqui na faculdade, como foi a educação física em outros períodos da história? A utilidade é a gente compreender que algumas características da educação física que existiram em outros períodos da história continuam existindo, né? Então, isso é muito útil, né? E também a gente compreender determinados discursos sobre a educação física, né? Os principais discursos veiculados hoje são da educação física vinculada à saúde, da educação física vinculada ao esporte. Eles também têm o seu lugar na história, mas existem outros discursos que são menos evidentes, que são menos difundidos e que também têm o seu lugar na história. Bom, é, os períodos da história, né, os períodos que a educação física teve aqui no Brasil são muito bem identificados, né? Então, eu separei um textinho para vocês, que é um textinho do professor Paulo Giraldelli Júnior, né, onde ele identifica algumas características, né? De acordo com essas características, é possível a gente dividir a história da educação física no Brasil em mais ou menos uns 5 períodos históricos, né? Então, nós temos uma educação física que nas primeiras décadas do século XX, né, começou a se falar de educação física no Brasil ainda no século XIX, né, 1800 e alguma coisa. Mas a educação física somente foi implantada no Brasil a partir das 2 primeiras décadas do século XX, né, 1900 até 1920, mais ou menos, beirando ali 1930. E ela teve uma característica fortemente higienista, né? Então, a função da educação física era desenvolver os hábitos de higiene e cuidado com o corpo, a partir da escola. Tinha que ensinar os jovens a como cuidar do corpo, para que eles também ensinassem suas famílias a cuidar do corpo. Depois, no período de 1900 começou nos anos 20, mas até o período de 1940, 1945, uma educação física que pode ser chamada de eugenista, né? Na semana que vem nós vamos investigar um pouco aí o que quer dizer essa educação física eugenista. Depois nós tivemos alguns anos de educação física, ali de 1945 até 1960, mais ou menos, uma educação física que buscou ter umas características um pouco diferentes, né? Ela foi chamada de pedagogicista, né? Depois a gente vai ver o que significa isso. E do período de 1964 até 1985, nós tivemos uma educação física chamada de competitivista, né? Que foi fortemente marcada pela formação esportiva, né? Então, o objetivo era formar na escola a elite esportiva do país, né, para que depois representasse o Brasil fora, né, nas competições internacionais. E depois nós temos uma educação física de outra característica, né? Enfim, a partir desses períodos, então, né, isso é o que vai demarcar as nossas aulas. Então, são algumas semanas para frente aí, nós teremos, então, em cada semana aí, 1 ou 2 períodos da história para nós estudarmos e identificarmos as suas características. Eu adianto para vocês que esses 2 períodos iniciais, a educação física higienista e a educação física eugenista, são os períodos mais densos, assim, onde tem mais coisas para nós estudarmos, né? E compreender só a educação física, para falar assim, a educação física das primeiras décadas do século XX teve uma característica higienista.
né? É muito pouco, a gente precisa compreender qual que era o contexto do Brasil na época, né? Então, nas primeiras décadas do século XX, o Brasil era um país muito desorganizado, muito bagunçado. A gente está vendo que ele é bagunçado até hoje, né? A gente acompanhando as notícias sobre a pandemia, é, a gente percebe o quanto que o Brasil é um país atrasado, não só politicamente, mas culturalmente também. Morrendo 3 mil pessoas por dia e a Polícia Militar está fechando festa com 1.500 pessoas, né? Então, vejo, isso é inimaginável, né? E a ideia de higiene também nas duas primeiras décadas do século XX teve um caráter fortemente ligado a doenças também. Só que eram doenças muito mais simples do que hoje, não dependiam tanto assim de higiene. Mas tivemos a ideia, a gripe espanhola lá também, que foi um, uma doença que afetou muito a vida das pessoas naqueles primeiros anos do século XX. Pois bem, e os intelectuais da época, né, os intelectuais, médicos, né, eles tentavam de toda maneira, então, convencer as pessoas de que elas precisavam se cuidar, de que as orientações médicas, científicas eram as mais importantes. Então, um contexto muito parecido, né, com o contexto que nós estamos vivendo agora, do médico pedindo, pelo amor de Deus, para não aglomerar, para usar álcool em gel, para usar máscara, e mesmo assim tem a parcela da população que não usa, né? Qual que é a diferença, né, das primeiras décadas do século XX para essas primeiras décadas do século XXI? É que as pessoas mais resistentes da época eram a camada mais pobre da população. E por que isso, né? O que acontecia naquele momento? O Brasil teve a sua proclamação da República em 1889. De 1989 para frente, nós tivemos um êxodo rural muito grande. O que é o êxodo rural? Muitas pessoas saindo do campo e indo para as cidades. Muitas pessoas mesmo, assim, na escala de milhões de pessoas. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, imaginem só quando milhões de pessoas decidem ir para uma cidade, né? Não só para ela, também para outras. Houve, em 1888, o fim da escravidão. Então, você tinha milhões de escravos que, a partir da abolição da escravatura, eles foram meio enxotados das fazendas. Mas, não, agora a gente não quer mais vocês aqui, porque foram muito poucos os fazendeiros que decidiram passar a remunerar os ex-escravos para trabalhar. Eles preferiam contratar mão de obra de fora do Brasil, né, que os italianos, principalmente, que vieram para cá para trabalhar, até mesmo algumas novelas da Globo, Zuleika e Ariane, que têm uma idade próxima da minha e devem se lembrar da novela Terra Nostra, né? Em que vinham os italianos para trabalhar nas lavouras de café. E os escravos tinham que buscar outras oportunidades para eles. Onde é que eles iam fazer isso, né? Os ex-escravos? Eles iam para as cidades, buscar melhores condições de trabalho. E acabou que houve a cidade não tinha condições de urbanização de receber todo mundo. E aí você tem o processo de marginalização acontecendo, você tem o processo de favelização, né? A história da construção das favelas no Rio de Janeiro tem muito a ver com esse período da história do Brasil, em que esse sujeito saía do campo, esse sujeito negro, mulato, mestiço, saía do campo e ia para a cidade buscar trabalho. E tinha péssimas condições de habitação na cidade, péssimas condições de higiene, pouquíssima informação ou até mesmo formação intelectual, e acabava que as condições de vida dele eram um meio para propagar a doença. Então, nos jornais, nos encontros dos intelectuais, houve uma grande construção, né, de um discurso, de uma ideia, de que era muito difícil recuperar o povo brasileiro, porque é um povo sem educação, sem cultura, e como é que esse povo ia fazer do Brasil um país grande, né? Então, o discurso, né, era principalmente contra essa parcela da população, os pobres que não aceitavam se vacinar, por exemplo.
Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma revolta da vacina, porque o governo teve que entrar dentro das casas, arrombar a porta e vacinar as pessoas de maneira obrigatória, né? Então as pessoas se revoltaram contra isso. E hoje, né, a principal diferença é que nós vemos médicos que são contra a vacina, nós vemos médicos que são contra a máscara e que chegam a prescrever atestado desobrigando as pessoas a usar máscara. Nós vemos médicos que são a favor de medicamentos que não têm comprovação científica. Então, o grande entrave que nas primeiras décadas do século XX eram a população pobre devido à sua formação cultural muito pobre, uma formação intelectual muito pobre, agora é uma outra parcela da população que não tem nada a ver com formação escolar. Tem muito mais a ver com uma certa ideologia política do que propriamente com a formação intelectual dessas pessoas. Pois bem, feito isso, né, dito todo esse contexto aqui, depois até mesmo nos trabalhos, no trabalho que eu vou pedir agora para a segunda etapa, a gente vai tentar fazer um paralelo, né, entre essas primeiras décadas do século XX e essas primeiras décadas do século XXI, o que isso se tornou diferente, né, ou parecido aí, o que aproxima, o que distancia um período da história do outro. Vamos lá. Então, ó, essa é a primeira aula que a gente vai começar a falar sobre a educação física no Brasil, tá? Por isso que está aqui a unidade didática 2, a educação física no Brasil, a educação física higienista, né? Então, isso vem de higiene. Nas aulas anteriores, né, o que nós vimos? Nós vimos um pouco sobre as representações de corpo nos vários períodos da história, nós vimos um pouco sobre as práticas corporais também nos vários períodos da história, e nós vimos um pouco sobre as origens da educação física. Agora, então, nós vamos conhecer um pouco do contexto de inclusão da educação física no Brasil. Nós vamos tentar compreender as características da educação física higienista, guardem esse nome, porque a gente vai precisar bastante dele, e nós vamos tentar contextualizar as representações de educação física com o contexto sócio-histórico da época. Se der para traçar um paralelo de lá para cá, vamos tentar fazer isso também, né? Bem, então o contexto aí, né, pessoal, que eu falei informalmente, mas vamos falar de maneira mais pontual agora. O contexto, né, a gente está falando de um período a ser estudado que vai do final dos anos de 1880 até 1930, tá? Então, são 50 anos de história. Nesse período, o que aconteceu de muito relevante? A abolição da escravatura, em 88, que provocou, então, uma quantidade de ex-escravos, né, negros, mulatos, mestiços, como eram chamados, desocupados e que foram em direção às cidades para buscar ocupação e melhores condições de vida, né? Em 89, há a proclamação da República, e com a proclamação da República, há um movimento muito forte no Brasil de se buscar uma modernização do país. Mas, não, agora o país é uma república, né? Então, na república, nós precisamos buscar construir um país forte, moderno, né? Um país do futuro. Então, o país ele buscava olhar, principalmente para os países da Europa, para se parecer com eles, né? Um país assim progressista, vamos dizer assim. Houve então aquele forte êxodo rural, né? Que é a saída das pessoas do campo para as cidades, e a capital federal, que era o Rio de Janeiro, na época, né? Então, Rio de Janeiro era a principal cidade do país na época. Bom, então a educação física nos primórdios, né? Lá nos primeiros anos, né? Final do século XIX e início do século XX, né? O primeiro ponto, né, que as condições insalubres do centro, né, é o Rio de Janeiro, causavam milhares de mortes todo ano. O que é uma condição insalubre? É uma condição não favorável à vida, né? É uma condição de vida que chega a ser
prejudicial à vida, né? Então, o que está envolvido nessa condição insalubre? Está envolvida uma aglomeração de pessoas muito forte, né? Onde muitas pessoas chegam a viver dentro da mesma casa, sem água tratada, né? Água encanada e tratada. Até hoje isso é um problema no Brasil, então imagina na época. Não havia esgoto, né? Rede de esgoto, então isso também fazia com que se proliferassem as doenças, e aí as condições de higiene das pessoas eram muito prejudicadas, né? Olha bem, até a peste negra, né, que foi uma coisa que ameaçou a Europa na Idade Média, assustava o Brasil no final do século XIX e início do século XX. Vejam bem, pessoal, uma doença transmitida pela pulga do rato, para a qual já havia tratamento, né? Já havia a vacina para isso, né? Além da peste, também febre amarela, que é transmitida por mosquito, varíola, sarampo, dissenteria, difteria e tuberculose eram também doenças comuns naquela época, né? O que essas doenças têm em comum? Ou elas são transmissíveis, né, de uma pessoa para outra, ou o vetor de transmissão delas se aproveita das condições de sujeira. Então, o mosquito, ele se reproduz em poças de água, né, a céu aberto. No caso da peste, o rato se aproveita também assim de acesso à comida e de condições de vida humana pouco saudáveis, né, para poder se proliferar, né? E outras doenças, né, que sejam bactérias, sejam doenças bacterianas ou virais, elas também se aproveitam dessas condições ruins de vida, né? Então, vamos ficar com uma descrição desse período do Brasil aí com as condições insalubres, né? Para quem gosta muito de literatura, um livro que retrata um pouquinho dessas condições é o Cortiço, né? Porque as condições de habitação da população podem ser resumidas nessa ideia do cortiço, né? Uma descrição que foi feita na época, né, que é a ideia dos cortiços insalubres, né? Que é representado um pouquinho por isso aqui, ó. Essa foto aqui representa a ideia de um cortiço insalubre, que está até um pouquinho melhor do que algumas condições de habitação que nós vemos hoje ainda pelo Brasil. No caso, então, eu posso deixar agendado para você, então? Aí... Não sei o que você está falando, não, Thiago, mas agenda lá. Sempre é melhor agendar. Os cortiços insalubres, eles eram representados por ambientes de proliferação de doenças, né, no Rio de Janeiro. Então, não quer dizer que não havia isso em outros lugares do Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o retrato disso, né? Ao mesmo tempo, pessoal, ao mesmo tempo dessas condições de vida precárias que a gente está vendo aí, uma outra coisa afetou muito, né, o contexto da época, né, que era a maneira como o povo brasileiro era visto. Então, quem é o povo brasileiro, né? Se a gente perguntar hoje, quem que representa o povo brasileiro? Agora, assim, uma característica. Será que são os imigrantes brancos lá do Rio Grande do Sul, né? O povo branco de olho azul? Será que essas pessoas que são os povos brasileiros? Né? Será que são as populações amazônicas lá que tem uma característica indígena bem forte? E tem mesmo, né? Eu que já fui a Belém do Pará, é muito comum você ver isso na rua, você reconhece essa característica nas pessoas, né? Tipo de cabelo, a formação da face. Será que são as populações negras, né, que habitam principalmente algumas capitais que eram capitais onde o tráfico de escravos era muito forte? Se você pega capitais onde havia um porto, né, porto para barco, a população negra sempre é muito grande nessas capitais, mesmo em Porto Alegre, né? Eu já fui em Porto Alegre também, você anda em Porto Alegre, é claro que você vê muito branco em Porto Alegre, mas também você vê muito negro, né? Porque é uma cidade que tinha porto
e onde tinha porto, você tinha um comércio de escravos muito grande, né? A sensação que a gente tem em andar em Porto Alegre não é muito diferente de andar em Belo Horizonte em relação à aparência das pessoas, tá? Salvador tem uma população negra muito grande, né? Em Recife tem uma população negra muito grande, Rio de Janeiro tem uma população negra muito grande, né? Só que não é o negro característico só também, mas que você tem o negro, a pessoa negra, né, propriamente dita, de pele preta, mas você também tem o que era chamado na época do mestiço, né, que é fruto então da miscigenação do negro com o branco, mas também do branco com o índio, né? E isso provocava outras características na população, né? Então, olha como é que o brasileiro era visto nessa época, né? No final do século XIX, o Brasil era apontado como um caso único de miscigenação racial pelos visitantes estrangeiros e também pelos intelectuais brasileiros. O mestiço, né, seja o negro com branco, o negro com índio, o branco com índio, o mestiço era caracterizado como um indivíduo degenerado. Um indivíduo degenerado, pessoal, é um sujeito corrompido, né? Que representava a deficiência de capacidades físicas, morais e intelectuais, para que os brasileiros ascenderem a um nível de desenvolvimento socioeconômico europeu. Então, quando os intelectuais brasileiros e os políticos brasileiros olhavam para a população, eles falavam assim: poxa, mas é esse povo aí que vai levar a gente ao mesmo nível de desenvolvimento socioeconômico dos europeus? Com esse povo aí a gente não vai conseguir isso, não. E eles estavam falando não do nível de instrução da população, mas eles estavam falando das características físicas, né, das características étnico-raciais. Então, a escravidão tinha acabado, mas um preconceito em relação às características da população ainda continuava. Essa foto aqui, ela retrata um pouco, né, dessas características, né, fruto das misturas étnico-raciais que o Brasil tem. Qual que é a diferença aqui, né? É, durante muito tempo, né, alguns países do mundo viam essa mistura no povo brasileiro como uma coisa positiva, né? Que em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos da época, não se via tão bem essa mistura, né, entre índio, negro e branco, né, o branco colonizador, né? As coisas se mantinham separadas, né? Não havia uma integração entre as raças, vamos colocar assim, apesar do conceito de raça ser muito, muito contraditório. Agora aqui no Brasil não, essa mistura ela aconteceu de forma, claro que não vou dizer que foi natural, mas aconteceu de uma forma quase desenfreada, né? E isso dá para caracterizar assim grande parte da população brasileira. Então, às vezes você vê uma pessoa aparentemente branca e ela vai dizer assim: "Não, mas minha avó era quase negra", né? Isso retrata um pouco dessa miscigenação. Ou então você vai ver uma pessoa que tem característica branca, mas ela fala assim: "Não, mas a minha bisavó foi pega no laço, né, índio", que é uma coisa horrível, né? Imagina uma mulher que foi capturada a laço para ser possivelmente integrada à sociedade. Mas isso mostra, né? Eu posso dizer que a minha avó mesmo tem a pele bem, bem morena, mais próxima do índio do que próxima do negro, né? Mas eu não me considero uma pessoa branca, né? Se pedirem para me autodeclarar, eu nunca vou me autodeclarar como uma pessoa branca. Eu me autodeclaro pardo, né? Eu acho que eu tenho um pouco dessas características, dessas misturas, né? Na época, né, eu seria um pouco desvalorizado, né? Porque na cabeça desses intelectuais e políticos brasileiros da época, essas características físicas que eu tenho, que me aproximam do negro ou do índio, né, seja esse nariz arredondado, lábio grande, né, um pouco de projeção da face, é, elas já mostram que eu teria o gene, né, esse gene do degenerado aqui que eles chamavam, né? Então veja que o preconceito contra essas populações continuou mesmo depois de ter acabado a escravidão.
Então, quando vocês verem alguém falar assim para alguém que se posiciona no sentido assim, ah, mas a escravidão acabou lá no século XIX, esse povo continua reclamando até hoje. Aí é uma pessoa, não precisa brigar com a pessoa, não, é só você olhar para ela e pensar, por essa pessoa não conhece a história do Brasil. Porque apesar da escravidão ter acabado no século XIX, né, a forma de encarar o negro e o índio como pessoas inferiores, ela continuou. Depois a gente vai ver que continua mais ainda depois disso aqui. Qual que era o papel da escola nessa época, pessoal? A escola, né, a gente fala de escola no Brasil, a gente tem escola no Brasil aí desde o Brasil Império, né? Só que não era uma escola para todo mundo, pessoal. Era uma escola ali que visava atender somente a elite, né? A gente tem um colégio no Rio de Janeiro, que é um colégio muito, muito antigo, que é o Colégio Pedro II, é um dos melhores colégios do Rio de Janeiro hoje. O Colégio Pedro II ele já existia há muito tempo, né? Só que ele não era uma escola para educar as massas, vamos dizer assim, era uma escola ali para os filhos dos grandes fazendeiros que iam estudar lá e depois estudar fora do Brasil, dos políticos, né, dos diplomatas, né, e não para a população que saiu lá do campo e foi viver nas favelas, né. Então, quando se começou a falar em escola no Brasil, foi ali já no final, né, depois da independência, né, e depois dos anos 1850 para frente, aí se começa a falar em escola, escola para todo mundo, vamos falar assim. E aí ainda se via, né, possibilidade de salvar esse povo brasileiro a partir da educação, né? Esse povo que era visto como de forma negativa, e eles entendiam então na época, assim, olha, vamos educar esse povo a partir da educação, né? E a partir da educação a gente consegue então formar esse cidadão republicano, né? E isso acontece de maneira mais forte, esse debate, né, de falar assim, vamos educar todo mundo, a partir do início do século XX, né, de 1901 para frente. Então, como é que a escola era vista? Qual era o papel dela? Ela seria, né, ela mesma seria o locus, né, o centro, né, do saber legitimado, né, e autorizado como necessário à prosperidade da nação. Então, o sujeito tinha que ir para a escola aprender aqueles conhecimentos, né, que elevariam o Brasil a um nível mais alto de desenvolvimento, né? Você não podia ter uma mentalidade atrasada, né? Em face, então, dos desafios postos, né, pela complexidade social. Então, seria a escola que iria salvar o Brasil de toda essa desgraceira que era descrita na época. O novo molde escolar, então, ele tinha em vista responder à expectativa de formar aqueles que seriam cidadãos republicanos, né? Quais são as características, né, do cidadão republicano? Civilizado, e aí o civilizado aqui eu quero que vocês entendam de duas maneiras, né? O civilizado seria aquele sujeito que se orientava por um determinado tipo de conhecimento, um conhecimento da civilização, né? O Brasil tem uma característica muito forte de se orientar por uma linha filosófica chamada de positivismo, né? Até o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, originalmente estava associado a ordem, trabalho e progresso, né? Esse é um lema positivista, né? E os positivistas eles defendiam que as pessoas deveriam se orientar pelo conhecimento científico, negando a religião. Então, toda vez que eu vejo associada a bandeira do Brasil com religião, eu olho para as pessoas e falo, esse cara não faz ideia do que está fazendo juntando bandeira do Brasil e religião. Porque a bandeira do Brasil é uma negação da religião, né? Que nós deveríamos nos orientar pelo conhecimento científico e não pela religião. Que deveriam ter no trabalho a sua principal ocupação, então pessoas que tivessem ali como meta, né, trabalhar para progredir na vida e que defendessem um determinado ponto de vista político, né, que é a ideia da república, né? Uma república, pessoal, né, a ideia de vivermos numa república tem suas razões de ser, né? A república não pode ser um regime autoritário.
A República ela é fortemente marcada pelo aumento das liberdades individuais, onde todos deveriam ter o seu lugar, né? E que assim, tendo essa liberdade individual para empreender, para inovar, para buscar ascensão social, né, isso também levaria todo o país à ascensão social também, né? Então, quais outras características têm os cidadãos republicanos? Né? Além de civilizados, também deveriam ter maneiras amaciadas, né? Essa ideia de maneira amaciada, às vezes quando a gente vê uma pessoa que é bem do interior mesmo, hoje não tanto, né? Que a gente vai lá na roça, o cara tem celular, tem de tudo lá. Então, é um nível de informação muito diferente. Mas ainda assim é possível ver aquela pessoa bem simples, bem do interior mesmo. Às vezes ele é um pouco abrutalhado, ele cospe no chão, ele, sei lá, anda descalço, né? Isso ainda pode ser visto. E essas maneiras são vistas como maneiras abrutalhadas, né? Menos educadas. Então, a escola também deveria formar um sujeito de maneiras amaciadas, né? Disciplinados, né? Capazes de seguir regras, seguir ordens, muito em função do tipo de trabalho que eles deveriam seguir, que o Brasil tentava ser um país industrial, né? O Brasil queria acabar com aquela imagem de país dependente da produção de café ou de outra produção agrícola para ser um país industrializado, né? Então, o sujeito para trabalhar na fábrica, para trabalhar na indústria, ele também precisava ser capaz de trabalhar uma carga horária completa, às vezes ali na mesma posição, fazendo uma mesma função o dia inteiro. Ele deveria ser capaz de seguir ordens, ele deveria ser capaz de compreender as ordens que se davam para ele, para que ele fizesse a sua função direito, né? Também a escola deveria dar conta de formar pessoas que fossem sadios, né? E a gente vê a primeira referência saúde, e também trabalhadores ordeiros, né? Que são aqueles trabalhadores, então, como eu já disse antes, que fossem capazes de seguir ordens, de cumprir uma determinada carga horária, de entender as funções que se esperavam deles. Imagina o sujeito trabalhando com um maquinário gigante, ele não consegue nem entender como o maquinário funciona, né? Vai comprometer a produção, vai, às vezes, colocar em risco a vida de todo mundo que está colocado ali dentro, às vezes não vai conseguir fazer uma manutenção adequada na máquina quando precisar, né? Assim, com essas características, esses cidadãos republicanos poderiam contribuir, né, para esse desejado progresso social do Brasil. Pessoal, até aqui vocês estão conseguindo compreender? Tá tranquilo até aqui? Estão conseguindo entender esse contexto todo, esse pano de fundo todo que eu estou tentando descrever para vocês? Ok, Ariane. Mais alguém, pessoal? Se manifesta aí, por favor. Se tiver dúvida, por favor, pare. Se vocês têm alguma outra informação sobre esse período da história, que pode ser convergente com o que eu estou dizendo, ou pode ser divergente do que eu estou falando, por favor, se posicionem, tá? Como é que era essa escola, então? Como é que era essa escola que ia salvar o Brasil, então, desse atraso intelectual, econômico, social, né, de saúde, né? Que características tinha que ter essa escola? Pessoal, vou dar um minuto para vocês olharem para essa foto aí dessa escola. Vou pegar uma água. Não recuperei totalmente da gripe ainda, mas estou quase. Amanhã nós vamos ter aula prática, com certeza. É, dá uma olhadinha para essa imagem aí e me digam o que vocês percebem aí. Já volto.
E aí, o que vocês conseguiram identificar olhando para essa imagem aí? Dá para perceber que os alunos eles estão muito bem vestidos e que tem uma santa no canto da imagem. Tem a Santinha no canto da imagem, tem Jesus aqui em cima do quadro negro, tem outras imagens de Jesus aqui do lado esquerdo. Muito bem observado, cara. Então, essa preocupação com a vestimenta, né, já se relaciona com essa questão do que a gente tentava parecer ser, né? O que mais vocês perceberam? Ô, professor, Sim, boa noite para todos aí. Essa sala aí só tem menino, homem, né, professor? só meninos. E aí, outra coisa que você percebeu, as salas, elas eram divididas entre meninos e meninas. Então, as meninas estudavam em outra sala. Nas aulas de educação física também, Thiago. Nas aulas de educação física, você tinha uma aula voltada para as mulheres e uma aula voltada para os homens. Entendi. Professor, para não ocupar muito tempo, hoje é o primeiro dia que eu estou participando da aula, entendeu? Sim. Aí eu estou mais observando. Não, Pude tranquilo, dar essa Thiago. opinião aí. Qualquer impressão que você tiver, qualquer dúvida também, você, por favor, pergunte. Vamos entender aqui como a escola. Porque, às vezes, cara, a gente passa uma aula inteira aqui sem nenhuma pergunta. Aí, eu sou um professor que eu gosto de pergunta. Eu quero saber se você está entendendo ou não. Eu quero saber que impressões você está tendo sobre o que estou tentando ensinar aqui. Não preocupa com isso, não. Pode perguntar à vontade, pode se posicionar à vontade. Tem outras coisas aqui ainda que dá para perceber. Então, tem uma classe masculina, e apesar de ser uma escola que buscava ser positivista, né, como eu disse, tá aqui as marcas da religião, né, muito bem definidas aqui. Eu cheguei a estudar em escola assim, pessoal. Eu cheguei a estudar em escola que tinha o crucifixo e tinha a Bíblia no cantinho, né? Vocês chegaram a estudar em escola assim também? Nas minhas nunca teve isso. Não? Eu tinha um professor evangélico que ele mandava nós fazer um culto antes da aula. Tinha que fazer a oração, tinha que fazer ou a reza, se Professor, fosse o caso. na imagem também só tem menino branco. Muito bem, Antônio. Só tem branco na turma, cara. Acha um negro aí. Então você pensa, essa ideia de escola, apesar de ser uma escola que buscava ser uma escola para todo mundo, né? Vamos educar as massas. Na prática, será que ela chegava para todo mundo? Provavelmente não. Provavelmente não. E aí uma outra coisa que eu quero que vocês comparem, pessoal, é as características da sala também, a organização da sala em si. Né? Como é que as carteiras estão dispostas, que tipo de acessório tem nas paredes. Essa foto aqui, pessoal, é uma foto que ela deve ter quase 100 anos, se não tiver 100 anos. Né? Talvez tenha até mais de 100 anos, fica difícil a gente saber nesse banco de imagens da internet. Vocês notam uma grande diferença entre essa sala de aula e a sala de aula atual? Não. Pouquíssima diferença, né? A gente ainda está com esse maldito, né? Eu posso dizer que esse maldito quadro negro, né? Em tempos digitais, que a gente tem louças digitais, não sei o que mais, a gente ainda continua lá fazendo coisinha no quadro, colocando um modelinho para ser copiado. A gente continua organizando os alunos um atrás do outro, um olhando para a nuca do outro. Será que os métodos de ensino educacionais não mudaram em nada? Aí vocês podem dizer assim para me cutucar, né? Fala assim, mas lá na faculdade também até hoje sentam um atrás do outro.
Exatamente, até hoje se senta um atrás do outro, né, um olhando para a nuca do outro, né? Em alguns espaços lá na faculdade a gente ainda tenta tirar vocês dessa condição para promover outras formas de discutir o conhecimento que não seja essa, onde vocês assumem uma postura passiva, né? Nessa organização de sala, esses alunos eles não têm voz, né? Aqui eles são a mente vazia que deve ser preenchida pelo conhecimento da professora, né? Que é uma ideia que depois vocês vão ver lá na didática, tal, com outros professores, que é a ideia da tábula rasa, né? A mente do aluno é um espaço vazio que tem que ser preenchido pelo conhecimento. Como é que se preenche isso? O professor fornece a informação e o aluno tem que decorar essa informação. Quando ele é capaz de reproduzir essa informação, então isso quer dizer que ele aprendeu, né? Isso mudou um pouquinho, de lá para cá, pelo menos pode dizer. Mas ainda é possível ver na escola muitas características disso que nós vamos chamar aqui, pessoal, de escola tradicional. A escola tradicional é isso aí. Agora, pelo menos, a gente avançou, que não tem turma separada de menino e menina. Isso, pelo menos, avançou. Mas em algum momento isso afeta consideravelmente até mesmo o ensino superior, tá? As aulas de educação física na universidade já chegaram a ser separadas de homens e mulheres, para vocês terem ideia, e aí num período bem mais recente, né? Não tão antigo assim. Mas enfim, então o modelo de escola é esse modelo aí, né? E a educação física, né? O que se esperava dela? Como é que se pretendia formar um cidadão republicano a partir das aulas de educação física, né? Aqui tem o título, pessoal, de um textinho aqui, ó, Educação Física, as influências médicas e militares, higienização e disciplinamento do corpo. E aí eu lanço a pergunta, né, e o papel da educação física, então, na formação deste cidadão republicano. Vamos lá. Não havia professores de educação física nessa época, né? Essa demanda apareceu de falar assim, não, nós precisamos educar o corpo desses sujeitos. Nós precisamos... A ideia, pessoal, era uma educação física, moral e cívica, naquela ideia próxima do militarismo mesmo, né? As escolas chegaram até mesmo a ter uma disciplina, né, que se chamava moral e cívica, né, que você tinha que cantar o hino nacional, você tinha que fazer uma série de coisas. Hoje isso se transformou em lei, né, e normalmente a gente tem que cantar ainda. A busca, então, por formar essas pessoas, né, a partir da educação física, a escola teve que buscar referência em duas instituições, em duas classes, que não era a educação, né? Ela foi buscar primeiro o conhecimento médico. Então, os médicos foram os primeiros ali a dizer como é que tinha que ser a aula de educação física. Essa influência da classe médica, ela acabou influenciando demais, assim, repercutiu muito na educação física, porque o conhecimento utilizado pela classe médica é um conhecimento que vem da biologia, né? Do mundo vivo, das doenças, da fisiologia, né, que é o funcionamento do corpo humano e tudo mais. Só que o médico não sabia como fazer o trabalho com o corpo, né? Então, como é que o médico ia dizer como é que tinha que exercitar? E nós não tínhamos tantos médicos assim para garantir essa instrução aos alunos. Então, a escola que eu digo, assim, os políticos, né, o governo, foi buscar numa outra classe aquelas pessoas responsáveis por fazer a instrução. Então, eles foram na classe militar, né? Os militares já praticavam ginástica, né, como forma de instrução da tropa, né? Então, eles passaram a levar os oficiais militares, né, que eram os responsáveis pela instrução das tropas, né, pela a ideia do instrutor de ginástica, levaram esse sujeito para dentro da escola, então. Esse sujeito passou a orientar os exercícios ginásticos, né, da maneira como era feito pelas tropas militares e respaldado pelo conhecimento da medicina.
Então, essas duas instituições acabaram influenciando a maneira como a educação física foi desenvolvida na escola. Quer falar, Arthur? Aí, sobre a educação física, né? A educação física, na época, aí tinha uma forte relação com essa ideia de educar fisicamente o sujeito. Tá? Então, vem daí a expressão educador físico, né? Que é uma expressão horrível, pessoal. Nunca aceitem serem chamados de educador físico. Tá? Você pode ser chamado de professor, treinador, preparador, você pode ser chamado de uma série de coisas, profissional, mas de educador físico, não. Educador físico não existe, tá? Mas podem corrigir a pessoa na hora. Não, educador físico não. Professor, tá? Se depois o professor vai atuar como personal, instrutor, preparador, é outra coisa. Então, é sobre a educação física, né? A organização da cultura escolar deveria cultivar um corpo belo, forte, saudável, higiênico, ativo, ordeiro, racional, em contraposição àquele corpo considerado feio, fraco, doente, sujo e preguiçoso, e supersticioso ainda. Como é que entra a ideia da superstição aqui? Essa população mais pobre que estava na escola era uma população que, como vinha do interior, ela ainda tinha muito, era muito supersticiosa e ela não tinha um pensamento muito racional. O que acontecia então? Uma das superstições, por exemplo, era a ideia de que a vacina poderia fazer mal para eles, né? Então, se a vacina poderia fazer mal para eles, eles fugiam da vacina por causa dessa superstição. Então, isso acabava dificultando muito a vida numa sociedade urbana, né? Se um sujeito não se vacina, ele torna um possível vetor de doença. Uma doença muito simples, por exemplo, como o sarampo, se uma parcela muito grande da população deixa de tomar essa vacina ela pode evoluir, né, para versões mais graves e pode até matar pessoas. Mas se todo mundo toma a vacina, né, as pessoas vão acabar pegando sarampo às vezes, mas vão pegar versões muito leves da doença e o vírus não vai conseguir sofrer mutações para versões muito graves dela. Agora, vou imaginar, por exemplo, que 20% da população brasileira resolve não tomar vacina contra sarampo mais. Esses 20% correspondem a 40 milhões de pessoas. Então, 40 milhões de pessoas, se começar a transmitir sarampo uma para outra, o vírus vai sofrendo mutações que daqui a pouco a vacina não dá conta dele mais. Semelhante ao que está acontecendo com o coronavírus, tá? Então, vejam como é que o brasileiro típico era visto na época, né? Feio, fraco, doente, sujo e preguiçoso, né? Então, a educação física deveria, então, modificar completamente esse sujeito, né? O corpo dele deveria ter outras características que não essas, né? Deveria ter característica de belo, forte, saudável, higiênico, ativo, ordeiro, racional. Racional é aquele que se orienta pelo conhecimento científico. Eu esqueci de falar uma coisinha aqui atrás, pessoal. A gente falou da presença aqui das imagens religiosas, e aí eu falei que eu cheguei a estudar em escolas do tipo, vocês também fizeram comentários. A compreensão que se tem hoje, né, apesar da gente ter ensino religioso na escola, mas a ideia é que no ensino religioso você não tem que ensinar religião, né? Você não tem que doutrinar religiosamente as pessoas. A ideia é que a presença do ensino religioso na escola ele é importante para a formação do cidadão republicano, até hoje. Mas não no sentido de que o sujeito tenha que ter uma religião, mas no sentido de que ele compreenda a importância da religião para os diversos grupos humanos, né? Então, o Brasil é um país muito cristão, apesar de se habitar aqui várias outras religiões. Então, o cidadão republicano, mesmo de agora, ele precisa olhar para a sociedade e entender por que a gente se organiza tanto em torno da religião, quais os valores que estão ligados a essas diversas religiões que são praticadas no nosso país, né? Aí, no currículo do ensino religioso está escrito
uma coisa muito, muito legal, que é assim, aquilo que é objeto de fé para a religião tem que ser um objeto de estudo para a escola, né? Então, caberia à escola estudar as religiões, os valores atribuídos a elas, né? Os sentidos e significados que os diversos grupos atribuem a elas. Isso teria o potencial de aumentar o respeito e a tolerância por outras práticas religiosas que não fossem as dominantes. Então, o que a gente tem testemunhado na atualidade? Você tem uma igreja evangélica que critica outra igreja evangélica, você tem a igreja evangélica que critica o catolicismo, é principalmente nessa via, né, do evangélico criticar o catolicismo, né? E às vezes você tem também no contrário, né, o catolicismo criticar, mas isso acontece menos, criticar o protestantismo, né? Então, isso é intolerância religiosa. Isso é intolerância religiosa na medida em que eu acho que o Arthur, por ser católico, ele não compreende bem o cristianismo, ele está praticando um cristianismo errado, porque é diferente do meu. Isso é intolerância religiosa. Isso pode culminar com situações de desrespeito ao Arthur, né? Eu citei o exemplo do Arthur, que eu acho que não citei errado, não, né, Arthur? Sua família é família católica, né? Arthur tá aí? Mas, enfim, isso pode também, imagine então, se o católico tem o direito de praticar sua fé, se o evangélico tem o direito de praticar sua fé, numa república, outros grupos também têm, né? Então, a escola, ela não pode escolher um culto para ela, né? O Estado brasileiro, seja governo federal, governo estadual, governo municipal, não pode escolher uma religião para ele, né? Porque a Constituição diz que o Estado é laico. O que significa o Estado ser laico? Significa que ele não vai escolher nenhuma religião para ele, mas também não vai proibir ninguém de ter o seu culto religioso. Esse é o ponto. O Estado não pode perseguir ninguém por causa da religião dele. Como é que vai funcionar isso lá na escola? Lá na escola, a escola não pode organizar um culto, porque a escola é o Estado. A escola está representando o Estado, ela é uma instituição do Estado. Então, ela não pode simplesmente lá resolver fazer o Pai Nosso. Porque quando ela faz isso, ela está escolhendo uma religião. E se a gente tiver um aluno que não é religioso? Ele tem direito de ser ateu, se ele quiser. A Constituição diz que ele tem direito. Eu, como cristão, posso achar lamentável que ele não seja cristão. Posso, mas é uma coisa que eu posso achar dentro de mim só, né? Eu não posso ir lá e dizer isso para ele, né? Eu não posso discriminá-lo em função disso. Se eu tenho um aluno que é da Umbanda ou é do Candomblé, esse aluno teria dentro da escola o mesmo direito de ter sua fé representada. Então, para não criar essas disputas, né, as instituições públicas, elas não devem, segundo a Constituição, adotarem um culto religioso, né, porque estaria ferindo a liberdade de outras pessoas. Mas se os alunos quiserem organizar um culto dentro da escola, a escola pode proibir? Não, porque é uma iniciativa dos alunos. Os alunos não são o Estado. Os alunos são a sociedade que estão dentro da escola. Então, se na hora do recreio, por exemplo, os alunos quiserem fazer um grupo de oração, seja de característica protestante ou católica, eles podem fazer isso. E a escola não pode proibir. A única coisa que a escola pode fazer é exigir que isso não atrapalhe a volta para a sala de aula, que isso não atrapalhe as outras tarefas escolares. Se um grupo de alunos quiser fazer uma reunião do candomblé lá dentro da escola, eles podem? Podem. E a escola não pode proibir, né? Só que ainda há dentro da escola um tradicionalismo muito forte, né, em que o grupo de professores ainda acredita que eles podem fazer a oração cristã, mas eles não toleram que outro tipo de oração seja feito, né? Eu tenho um colega lá na escola, que é o professor lá do bairro, e ele é ateu, né? E eu tenho altas conversas com ele por causa disso, porque eu me considero cristão e tal, e aí ele brinca e fala assim, não, porque a gente veio do macaco, né? Ele acredita na evolução. E aí eu brinco com ele, não, você pode ter vindo dos macacos, cara, mas eu tenho sopro divino em mim, né? Papai do céu veio aqui, soprou na minha narina e eu vivi,
né? E a gente tem algumas brincadeiras em relação a isso, né? Então, há um ambiente de tolerância. Ele não pode me discriminar por eu ser religioso, vamos dizer assim, e eu não posso discriminá-lo por isso. Só que o que acontece? Quando a gente vai fazer reunião de professores, quando fazia na educação presencial, sempre tinha um professor lá que falava assim, vamos fazer uma oração antes. E aí esse professor também levantava, tal, respeitando ali a oração. Só que eu acho que fazer a oração naquele momento é um desrespeito a ele, porque a gente está adotando um culto religioso que não representa ele, né? Então a gente acaba criando essas disputas, né? Acaba criando uma situação que pode estar ferindo a liberdade individual de algumas pessoas. Durante um tempo, a nossa escola resolveu fazer o que eles chamaram de acolhida, né? Que era o momento de receber os alunos. E aí fazia a oração do Pai Nosso, botava todo mundo em fila, fazia a oração do Pai Nosso. Eu me senti um pouco constrangido com isso, porque entendendo que não é função da escola fazer isso, isso me constrangia. E chegou um momento que eu não fazia oração. Eu fechava os meus olhos, ficava em silêncio. Então eu fazia uma oração individual, a minha oração em silêncio, né? Pedindo um pouco mais, pedindo a Deus que desse um pouco mais de sabedoria para aquele povo lá, sabe? E aí a diretora da escola uma vez veio até mim e falou assim: a próxima vez que você não fizer oração, eu vou te colocar lá na frente fazendo oração sozinho. Então olha como é que ela me constrangeu, que eu não estava fazendo da maneira que ela gostaria. E quando um aluno saía da fila, eles obrigavam os alunos a fazer, então, obrigava o aluno a ter uma prática cristã, né? De falar assim, olha, volta para a fila, faz oração. E isso é um crime, né? Se esse aluno chamasse a polícia lá e denunciasse, as pessoas poderiam até mesmo ser presas. Mas por que isso não gera problemas maiores? Porque a maioria da população é cristã, então ninguém questiona muito. Mesmo quem não vai à igreja, não questiona, né? Já deixa você falar, Antônio. Acaba não questionando. Mas aí, quando a diretora virou para mim e falou isso, eu falei assim: nossa, mas aqui, ainda bem que você está brincando. Porque se você estivesse falando sério, ia dar um problema tão grande, mas tão grande, que você não ia ser capaz de resolver, né? Ela querer me obrigar. E aí, com os alunos maiores, né, do Fundamental 2 e médio, o problema foi ainda maior, porque alguns alunos se autodeclaram ateus. É um grupo muito pequeno de alunos da nossa escola, mas eles se declaram ateus. E aí, quando eles iam fazer o Pai Nosso, esses alunos não queriam participar daquele momento. Ele falou assim, não, a escola tem que fazer isso, eu não vou participar. Então, assim, o aluno tinha consciência do que era direito dele ou não. E aí eles manifestaram isso, falaram assim, a gente não quer participar disso mais. E aí, então você pode voltar, você pode ir para dentro da sala, não precisa ficar aqui não, né? Pode ir mais cedo para a sala. Só que aí ele falava assim, mas eu também quero ser acolhido, né? Só que eu quero que a maneira que a escola acolha seja uma maneira que me coloque também nessa acolhida. Então, a escola só vai acolher quem é cristão? Então, veja como que as práticas escolares, elas podem ser inclusivas ou podem ser muito excludentes, né? Então, esses alunos passaram a se sentir excluídos do grupo porque eles não manifestavam a mesma fé que a maioria, né? Então, a escola criou um constrangimento para esses alunos. Então, caberia à escola montar uma acolhida que desse conta de todo mundo. Então, isso mostra um desconhecimento da escola em relação à Constituição, mostra um desconhecimento em relação ao funcionamento da República e mostra uma confusão, um desconhecimento em relação à própria função da escola em educar os jovens dentro desse sistema republicano no qual a gente vive. Pode falar, Antônio. É, esse mesmo professor que mandava nós fazer a oração, ele era evangélico, minha família era católica, minha avó toda católica. Então, quando tinha alguma coisa que era para os alunos participar no pátio, ele sempre escolhia as pessoas que eram católicas, as pessoas que não eram evangélicas para fazer para participar daquilo que tinha no pátio. Então Sim. ele selecionava eu e outros alunos para tipo assim, ler alguma coisa de escova de dente lá na frente lá do microfone. Ele nunca selecionava o
as pessoas que eram católicas. E também, assim, nós, da sala, nós era mais... A maioria era evangélica. Aí, assim, um tempo, e nós nunca tirávamos 10. Nós sempre ficava abaixo, tipo assim, ele falava para minha mãe algumas coisas que eu era um ótimo aluno, estudava e tal. Aí depois ele falava para minha mãe que eu tinha alguns problemas sobre eu ser assim, minha mãe sempre me colocava de castigo, de joelho, igual antigamente, nos caroços Sim. lá, seja do que for. Então, ele não deixava as pessoas que eram evangélicas falar no microfone, só as pessoas que eram católicas que não seguiam ele. Então a Inclusive, ideia ele era meu tio, por isso que ele pegava no meu pé. mas Sabe? você via isso como uma forma de perseguição Era perseguição, sim. declarada, Inclusive né? na igreja. Aham. E era uma coisa tipo assim, ele era da minha família, era meu tio. Só que na sala eu não considerava ele como meu tio, considerava ele como professor. Aí ele queria que, de qualquer jeito, ele e a mãe dele sempre chegavam para mim e disse: Você já aceitou Jesus? E eu sou de Jesus, mas eu não tô a fim de ir para a igreja de você. Então Sim, tiveram uma então perseguição é como então com a minha família, sabe? ele Porque minha tratava família, assim, da você parte da como minha não mãe, cristão. a família da minha mãe é toda católica. A minha mãe é evangélica agora. Mas antes a maioria era católica, agora a maioria é evangélica agora. Sua mãe Mas aceitou antes Jesus, tinha essa então? perseguição. Ei, Antônio, sua mãe aceitou Jesus? Ah, Assim, sim. no Não, mas modo minha mãe, dele, ela quer. A minha mãe, ela é uma evangélica de leve, sabe? Ela diz assim: Júnior, bora pra igreja. Eu disse: não. Eu disse: tudo bem, a escolha é sua, você decide se você vai ou não. Eu estou indo, vou orar por você. Beleza, tudo em conta. Se eu digo alguma coisa para ela, alguma coisa contrária da religião dela, ela escuta, ela me ouve, tudo bem, minha mãe é leve. era Não igual a minha bastante tia. tolerante. A minha tia, pai do meu professor, ela já chegava na gente assim, tu não pode dançar, tu não pode fazer isso. E minha avó também tinha uma guerra com essa família. Minha avó era católica. Então, no tempo que eu fui para a igreja evangélica, minha tia chegou assim, você quer aceitar Jesus? Eu fiquei com tanto medo. Eu disse assim, eu quero. Aí foram, me pegaram, me arrastaram lá para frente. Disse, você agora é evangélico, vai escrever seu nome no livro da vida. E eu fiquei assustado. Aí minha irmã, chegando na casa da minha avó, minha irmã disse assim, agora eu vou dizer para avó que você é evangélico agora. Aí eu fui e disse, você é evangélica? A minha avó disse assim, pois é, agora você vai pegar suas coisas e vai deitar, vai dormir, não vai assistir mais televisão. A minha avó ela criou várias regras para mim só porque eu fui ser evangélico. E eu só fui Sim, ser evangélico porque eu disse assim, eu não quero negar Jesus, sim. Sim. então eu vou. Então, Mas eu não Antônio, tinha ideia do que eu estava fazendo, só fui. entende? Então, isso mostra, esses exemplos, como é que a nossa sociedade ela ainda é intolerante, né? Você não tolera nem mesmo outras manifestações do cristianismo, né? Então, o evangélico tem problema com o católico tem problema com o evangélico, todos têm problemas com o espírita, né? O espírita, ele é um grupo que se declara cristão também, tá? Eu não quero entrar no mérito porque eu não conheço a doutrina espírita para falar se eles são ou não. Mas eles se identificam como cristãos. Então, dentro do que a gente vive como cristianismo, nós temos um grande grupo de testemunhos de Jeová, protestantes, e aí dentro do protestantismo também você tem uma infinidade de coisas, né? Desde o assembleiano até o presbiteriano e o batista, são muitas denominações. Então, você tem o católico, você tem o espírita, né? Todos se identificando como cristãos. E nós não somos tolerantes nem com nós mesmos, então imagina com o outro. Então, é por isso que quando a gente leva isso para uma instituição pública, como a escola, a gente tem que ter cuidado. Né? Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque, sendo uma característica da escola do início do século XX, a gente percebe que essa é uma característica que ainda perdurou muito, né? Até muito recentemente, é que até hoje ainda perdura nas práticas escolares. Né? Mesmo não sendo uma coisa que esteja lá no currículo, você ainda vê isso em algumas práticas, né, acontecendo. Além do mais, nós temos que compreender que fala assim, eu tenho o direito, né, a Constituição me dá o direito de ter uma fé, né?
Só que isso é uma escolha individual. Eu acho que essa que é a dificuldade de se compreender, sabe? Eu acho que o próprio cristianismo ele é mal compreendido, né? Eu posso falar do cristianismo porque é o que eu conheço, as outras eu não conheço tão bem assim, não sei como é que funciona, né? Talvez eu até venha conhecer um dia. Na Bíblia a gente aprendeu, né, seja no catecismo, na escola dominical, que a gente se torna cristão pela aceitação e pela constante renovação do nosso espírito. Quem tem conhecimento bíblico aí, se quiser me contrapor, fica à vontade, tá? Eu não sou um estudioso muito grande da Bíblia, eu sou um curioso. Às vezes eu tenho curiosidade em relação a alguns temas, eu vou estudar. Aí tem uma Bíblia de estudo em casa e tudo mais. Então, é pela aceitação e pela constante renovação do espírito. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que a gente se torna cristão pela imposição, né? Ó, imponha a palavra de Deus ao outro até que ele aceite Jesus. Não está escrito isso na Bíblia, né? Em alguns pontos na Bíblia está escrito assim, que o sujeito não tem que se tornar cristão para a gente respeitar ele, né? Então, a postura intolerante é uma postura que ela contradiz a própria Bíblia, não só a Constituição Federal, né? Jesus mesmo disse, né? Vinde a mim todos os fracos e oprimidos, ou todos os que têm fome, né? Dependendo da interpretação da Bíblia. Até tem uma interpretação católica que diz que é muito boa, mas eu mesmo não conheço, não. Diz que é fantástico, assim, para estudar. Vinde a mim, então, todos os fracos e oprimidos, aqueles que têm fome, né? E hoje a postura dos evangélicos, principalmente, é de não tolerar algumas pessoas. Então, não se tolera o homossexual, por exemplo. Acha que o homossexual tem que se livrar de tudo aquilo que é considerado pecado para depois ele vir para a igreja, né? E não é bem isso que a Bíblia ensinou para a gente. Então, a gente vê uma postura muito intolerante. Então, como é que a gente tem que compreender isso como profissional formado, como diploma universitário, né? A gente tem que compreender que a Constituição é uma coisa muito importante, né? Que ela ajuda a organizar a nossa vida em sociedade. E do mesmo jeito que você tem direito de se dizer católico, de se dizer evangélico, de se dizer espírita, de se dizer testemunho de Jeová, do mesmo jeito que eu tenho o direito de professar minha fé e o Estado não pode me proibir, então o sujeito que é do candomblé, que é da Umbanda, que é de outras matrizes religiosas, ele também tem direito. E nem eu, nem o Estado podemos proibir, né? Então o Estado também não tem que tomar para ele uma religião, porque quando ele toma para ele uma religião, ele exclui muita gente, né? Então imagina se a gente elege um presidente da República que é do candomblé, e aí ele decide que ele vai impor o candomblé para todo mundo, vai ensinar o candomblé na escola. Então eu, que sou cristão, vou ver isso como um problema. Mas como é que eu vou ver isso como um problema e quando sou eu que estou lá, eu não vejo problema em impor o cristianismo para os outros? Então é um problema, sabe? A gente precisa ter uma lei que seja uma lei que inclua todo mundo da República, né? O sujeito não é menos cidadão só porque ele é da Umbanda. O sujeito não é menos cidadão só porque ele é homossexual. O sujeito não é menos cidadão só porque ele não tem as características físicas que a sociedade mais valoriza, né? O sujeito é um cidadão da República, independente da orientação sexual, independente da religião. Ele é um cidadão da República e ele tem os mesmos direitos dos outros, né? Essa que é a ideia lá da justiça cega, né? Independente da classe social, tudo mais. Só um minuto, pessoal. A garganta começou a dar uma irritadinha. Enfim, alguém quer falar alguma coisa a respeito? Alguém concorda ou não concorda? Pode falar, à vontade, tá? O espaço é democrático. Professor, eu fui em vários terreiros de Umbanda, sabe? Candomblé. Eu sempre fui conhecer as outras culturas, sempre gostei muito. Aí eu sempre percebi o quanto eles eram cristãos. Inclusive, quando eu ia entrar no salão, eles não permitiam que a gente entrasse de bermuda ou de chinelo. Sempre a gente tinha que ir formal, com roupa formal, calça, tênis, sempre muito formal. E, inclusive, agora, nesses tempos, agora, eu não fui para a igreja, não. Faz tempão que eu não fui. Mas, mesmo assim, quando tem algum assunto assim relacionado à religião, eu sempre coloco o meu ponto de vista, porque
a maioria das pessoas que vão falar sobre religião, elas não querem saber do terreiro de Umbanda, não querem conhecer o Candomblé. E, tipo assim, eu sou muito curioso nessas questões. É uma característica As do pessoas nosso... ficam me taxando, Não, essa é uma característica do nosso povo, né? ficam dizendo que eu não sou um cristão, né? Por eu gostar de conhecer outras religiões, gostar de descobrir, saber a opinião dos outros. Então, no meu trabalho, quando eu vou falar, eu acho que o preconceito começa a partir do nada contra. Quando a pessoa fala nada contra, é porque ela não quer conhecer a cultura do outro. Não quer conhecer a cultura do outro, então não, não vai evoluir em nada. Para mim é isso. Então, assim, eu também nunca fui num terreiro, Antônio. Eu compreendo as pessoas que dizem que não querem ir. Existe uma explicação religiosa para isso, né? Mas o não querer estar presente, o não praticar, não pode ser confundido com o não dar direito das pessoas praticarem. Porque do mesmo jeito que, às vezes, um católico pode perseguir e discriminar um bandista, um evangélico se acha no direito de quebrar uma santa, por exemplo, uma imagem de santo. Então, olha como é que a intolerância está forte, entendeu? Então, isso tem que ser pensado. Como eu Mas falei para vocês, como eu falei para antes de eu vocês ir nesse, que... Pode falar, Antônio. antes de eu ir nesses salões, eu tinha uma visão assim, eu tinha muito medo, medo mesmo de entrar no salão. Tinha medo do que poderia acontecer comigo. A pomba... Era medo total de um bicho entrar em mim, um bicho atacar, de um outro começar a me apedrejar, qualquer coisa, tinha muito medo, mas depois que eu conheci, eu vi que não era aquilo que eu pensava, aquilo que construíram em mim, sabe? Não, tanto Aquele que medo, que no levanta um medo Brasil, muito grande na gente, a sociedade levanta um medo muito grande na gente. Então a gente se limita a conhecer. no Brasil há uma mistura muito grande das religiões, né? O catolicismo, por exemplo, ele é marcado por muitas misturas, né? A ideia da fogueira de São João, por exemplo, tem uma origem pagã, né? Vocês podem pesquisar aí, ver qual que é a origem das práticas em torno da fogueira. Elas vão ter uma origem pagã, só que num determinado momento isso se mistura lá na Europa, né? Principalmente na Europa antiga. E aqui no Brasil, outras misturas vieram. Então, as religiões africanas, por exemplo, absorveram alguns santos católicos, né? Na semana passada, a gente teve o dia de São Jorge. E São Jorge é um santo para a Igreja Católica e é um santo para o Candomblé também. Então, vê como que há elementos em comum, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Só para não ficar ponta solta no que eu falei, pessoal, alguns de vocês podem se perguntar assim, mas se o Estado não pode proibir um culto religioso, então ele não podia determinar o fechamento das igrejas agora na pandemia. Essa é uma situação diferente, pessoal, porque o fechamento o que a Constituição diz é que as pessoas têm o direito ao culto na forma da lei. E nós temos uma outra lei que diz que o cidadão também tem direito à saúde. E é dever do Estado zelar pela saúde. Então, se o ir na igreja pode provocar aglomeração e disseminação de um vírus potencialmente mortal, que vai colocar toda a população em risco e que vai aumentar o trabalho do Estado para poder cuidar das pessoas contaminadas, então o Estado pode, temporariamente, dizer que as pessoas não podem se reunir para fazer o culto. Mas aí vale o princípio bíblico também, né, pessoal? A gente não precisa ir na igreja para praticar a fé. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei eu. Né? Então, eu acho que é uma forçação de barra, né, o que está no discurso agora. Então, eu não vou vivenciar o cristianismo quando eu for lá na igreja, né, juntar com outras 50, 100, 200 pessoas. Né? Eu vou vivenciar o cristianismo também na maneira como eu me reúno com a minha família, né? Hoje a gente tem a possibilidade de se reunir virtualmente, né? Então existem outros recursos. Então não é uma proibição em si, né? Mas é uma suspensão temporária, o que o Estado faz para garantir que não haja aglomeração. Aí muitas pessoas colocaram, né, que seria um desrespeito à Constituição quando o Estado proibiu as igrejas de funcionarem. Não.
porque essa liberdade religiosa, ela se dá na forma da lei. Na forma da lei diz que, pela saúde pública, né, algumas atitudes podem ser tomadas para evitar essa disseminação do vírus até que seja seguro, pelo menos, né? Continuando. Aqui é uma imagem, pessoal, de uma instrução de ginástica, né? Então, o tipo de aula de educação física que se tinha na época era desse aqui, né? Novamente, uma classe somente de meninos, né? E era muito comum que eles ficassem em filas, né? Vários foram os métodos ginásticos utilizados pelos militares, né? Para instruir o grupo de alunos, né? E entre os métodos ginásticos, alguns deles colocavam os alunos se exercitarem ao ar livre, fazendo movimentos de extensão, flexão, entre outros. A gente vai estudar isso mais detalhadamente depois. E aqui uma classe somente de meninas. Vê que a vestimenta das meninas para os meninos é uma vestimenta diferente, né? E o tipo de exercício que elas faziam também era diferente. Era um exercício que tinha a ver com a função social das mulheres na sociedade. Qual é a função social das mulheres na sociedade? Principalmente parir filhos fortes. Né? Isso é meio absurdo de se dizer hoje, mas era a concepção de época, né? De que o lugar da mulher na sociedade era principalmente de ter um corpo forte para parir filhos fortes. Né? Durante muito tempo também se acreditava que as mulheres não deveriam se exercitar ao sol, para que elas não ficassem com a pele escurecida, né? Porque quanto mais escura é a pele no Brasil, pior é a pessoa. Né? Essa concepção ela perdura até hoje de alguma maneira. A gente vê aí os casos de preconceito racial, de racismo, né? Então, o Brasil se desenvolveu sobre uma estrutura racista, né? Então, é comum a gente dizer que todos nós, em alguma medida, somos um pouco racistas, né? Por mais que a gente não diga que o negro vale menos que o branco, mas em alguma prática, em algum momento, a gente acaba ou se beneficiando da estrutura que se desenvolveu ou reproduzindo determinadas práticas que podem ser racistas, né? A gente vê alguns casos no BBB aí, por exemplo. As atribuições da educação física, pessoal. Deixa eu só ver quantos falta aqui, falta bastante ainda. Eu não vou terminar hoje, mas na semana que vem a gente termina e adianta, né? Eu estou vendo que a minha voz está reclamando bastante, então eu vou parar nesse slide aqui até para dar um tempo para outra aula. Atribuições da educação física, né? A cadeira de exercícios físicos, né, que é a disciplina de educação física, antigamente era chamada de cadeira, né? Foi mais um dos dispositivos para uma espécie de cultivo do corpo na escola, né? Houve uma reforma, né, chamada Reforma de 1906, que é a reforma que instaurou a educação física. Ela aconteceu primeiro aqui no estado de Minas Gerais, nas escolas de Belo Horizonte, né, Reforma de 1906. Há indícios que permitem vincular o enraizamento da escolar da cadeira de exercícios físicos nos programas escolares de Minas Gerais ao debate sobre a formação racial brasileira. Então, olha, colocar a educação física na escola estava diretamente relacionado ao debate sobre a formação racial brasileira, né? Na citação aqui, o comum dos brasileiros apresenta-se com a coluna vertebral ligeiramente inclinada para diante, ou seja, o sujeito meio corcundinha, ombros mais ou menos caídos, né? Hoje isso é chamado de protrusão de ombros, eu tenho isso também, você fica com a postura meio abaixada, né? Amplitude torácica exígua, ou seja, um tórax, né, o peitoral muito magricela, e um parco desenvolvimento muscular, ou seja, muito magro, né? Então, a descrição do povo brasileiro, principalmente do homem brasileiro, era essa: o sujeito inclinado para frente, uma postura caída, meio desanimada, né? Muito magro, né? Pouco desenvolvimento muscular, principalmente por causa da baixa qualidade da alimentação, né? E eu vou deixar aquela parte da legislação ali para frente, né? Então, a educação física tinha que intervir nesse contexto aqui, né? Para levar esse sujeito, então, a ser um sujeito mais ereto, mais cheio de si, mais cheio de energia,
com o corpo mais atlético do que magro, para garantir que esse sujeito, então, pudesse sustentar o desenvolvimento da República, né? Sustentar o desenvolvimento do país. Na semana que vem, nós vamos terminar essa aula sobre a higiene e vamos começar a aula sobre a educação física eugenista. Então, na higiene, acreditava-se que era possível recuperar esse povo brasileiro e conferir a ele características consideradas positivas e desejáveis, né? Aí, quando chega o período ali do final da década de 20, início da década de 30, aí o pessoal larga de mão e fala assim, não adianta a gente tentar resgatar esse povo, porque esse povo está condenado pela raça, né? Então, esse povo aí que tem a pele escurecida, tal, esse povo é um povo que não tem salvação mais. Então, nós precisamos, de alguma outra maneira, branquear a pele do brasileiro para que esse povo brasileiro seja um povo capaz de construir a República Brasileira, então.